meus queridos. Quão grande é o nosso Deus. As crianças podem ir para a salinha, nós vamos ter aula hoje, então as crianças podem subir. Bom, queridos, como o Fábio falou no início, quando ele estava trazendo a palavra, eu fico feliz, muito feliz, por vê-los aqui. E nós somos ainda uma igreja no início, no princípio do andar, do caminhar. E nós já podemos ver a fidelidade dos irmãos. Hoje é um dia muito feliz para essa obra, para a Christian Agape Center, aqui na Nova Zelândia. Há 8 anos, o nosso pastor presidente, o pastor Vanderlei, ele deixou o Brasil, depois de já ter passado por muitos países, implantado diversas igrejas, pela América do Sul, e ele veio com um chamado específico para esta nação, para os brasileiros deste país. É óbvio que desde o princípio o nosso foco sempre esteve aberto. Sempre tivemos os kiwis conosco, os nossos irmãos sul-americanos, de língua espanhola, muitos sul-africanos conosco. Mas a verdade é que há 8 anos nosso pastor deixou o Brasil, o seu conforto, o seu trabalho dentro do ministério, mais tranquilo, com sua remuneração, e ele deixou tudo para iniciar uma obra aqui neste país. Ele, a pastora Adeliana, sua esposa, e o filhinho que na época acho que tinha uns 3, 4 anos no máximo, 5 talvez, 4 anos. E sem conhecer muita gente aqui, sem conhecer a língua, sem conhecer o país, ele deixou tudo e veio para este país para iniciar essa obra missionária, que hoje completa 8 anos. Então, todo mês de março, nós temos uma grande festa. Lá em Auckland eles comemoram. Mais para frente nós vamos começar a fazer algo aqui também. Mas todo mês de março nós temos uma grande festa. Nós temos um acampamento acontecendo, a igreja inteira vai para um retiro durante o final de semana. Nós temos, logo na sequência, que no caso seria este final de semana, amanhã, no domingo para eles. Talvez hoje eles também estejam tendo culto, mas amanhã um culto grandioso, muitas pessoas, centenas de visitantes, geralmente muita gente, levando amigos. Isso porque também brasileiros vêm lá do Brasil, convidados especiais, às vezes músico ou um pastor especial que nós conhecemos. E esse ano, não sei se todos conhecem, mas está conosco o Juninho do Banjo. Ele era um dos integrantes do grupo Catinguelê. Quem tem um pouco mais de idade talvez lembra, mesmo quem não goste de samba, conhece pelo nome o grupo, porque era um grupo muito, e ainda eu acho, não sei, muito famoso. E ele deixou tudo, se converteu e tem um testemunho maravilhoso. E ele veio lá do Brasil para nos abençoar com o seu testemunho. Então passou o final de semana passado com os irmãos lá no acampamento. Esse final de semana está com a igreja em Auckland, e por isso que nós não temos algumas famílias aqui conosco. Por isso que nós não temos muita gente hoje aqui. Mas o motivo da minha alegria é que mesmo sem muita gente, eu consigo ainda ver um número considerável de pessoas. Não que nós estejamos aqui simplesmente focando no número, mas vemos que a obra tem crescido e Deus tem abençoado. No início do ano, um culto, talvez de Natal, ou Ano Novo, muitas famílias viajaram. Quando eu digo muitas também, 3 ou 4 famílias viajaram. E nós tínhamos talvez um grupinho assim, de 6, 7, 10 pessoas no máximo. E hoje as coisas têm mudado. Deus tem abençoado, tem nos dado graça. E eu estou e fico muito feliz
por saber que os irmãos escolheram estar aqui. Amém. Porque a verdade é que alguns escolheram estar lá em Auckland. Nós estamos felizes por eles, porque seria bom se Auckland fosse mais próximo, a gente fazia uma caravana, aí ia todo mundo, né? Mas não dá, tem que atravessar a ilha, o mar, a ilha de novo. Então, para quem pôde voar para lá, assim eles fizeram. Então muita gente ontem foi, na sexta, hoje também foi, né? Então hoje nós temos algumas famílias faltando, mas é por uma boa causa. Essa obra completa 8 anos e eu louvo ao Senhor por poder fazer parte deste ministério. Não estamos aqui simplesmente levantando uma bandeira, dizendo que a Christian Worship Center é a igreja mais correta, de forma alguma. Estamos aqui com uma expansão, né, e uma extensão do reino de Deus aqui na terra. Estamos trabalhando para que o reino de Deus continue a crescer. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que eu fico feliz de participar deste ministério específico. Porque pude, durante todos esses anos, mais de 5 anos no ministério com a Christian Worship Center, eu pude ver muitas vidas sendo entregues ao Senhor. Muitas famílias sendo restauradas, muitas vidas sendo transformadas, pessoas com casamentos destruídos, tendo um casamento restaurado, ex-drogados, viciados, pessoas com desejo de tirar a própria vida. Nós vimos já, não de tudo, mas muita coisa acontecendo, e esse ministério usado por Deus foi a porta para que essas pessoas se achegassem e conhecessem ao Senhor que nós louvamos. E você faz parte dessa história. Mesmo se você está nos visitando hoje, se você veio aqui alguns finais de semana somente, você já faz parte dessa história que não é minha, não é dos nossos pastores em Auckland, não é do pastor presidente, mas é a história de Deus aqui para as nossas vidas. Então, fique feliz. Este mês é um mês de alegria, um mês que nós comemoramos mais um ano dessa missão maravilhosa, amém? Amém. E quando eu falei que bom que vocês escolheram estar aqui, é porque a nossa vida é feita de escolhas. Embora Deus, Ele já saiba o que vai acontecer com você amanhã, daqui a alguns segundos, o seu futuro, Ele não nos trata como um robô. Você não tem um motorzinho ali. Não. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa decidir em várias questões. Às vezes Deus fala, não, esse aqui eu quero aqui mesmo. E aí você não tem como discutir, não tem como falar nada, é a vontade soberana de Deus, Ele manda e acabou. Mas, na maioria das vezes, Ele nos dá uma boa liberdade. E você escolhe vir ao culto ou não, você escolhe estar aqui no sábado à noite ou não. E nós escolhemos buscar ao Senhor e louvar ao Senhor nessa noite. Mas que bom seria se nós escolhêssemos fazer o que estamos fazendo aqui agora, todos os dias. Eu falo isso porque o Fábio mencionou de uma semana difícil. Eu não sei quantos tiveram uma semana difícil. Essa foi uma semana busy para mim. Eu falei um dia para lá, eu não sei se foi na quinta-feira, acho que foi o dia mais busy que eu já tive. E gente ligando e cobrando serviço e uma série de coisas. E eu corria de um lado para o outro, e sabe quando você corre e não resolve praticamente nada? Você tem uma lista de coisas para fazer, é gente cobrando de um lado, gente cobrando do outro lado, e você, não, vou fazer aqui. Aí você não está muito preparado para isso, você corre para lá, e essa foi uma semana difícil, mas cheia da graça de Deus. É uma semana onde eu lutei com o meu próprio sentimento. E às vezes a gente... Eu vou usar a minha vida como exemplo, mas eu acredito que isso acontece na vida de todos nós aqui.
em meio ao trabalho, estudos, escola, família, atividades gerais que nós temos, eu, especificamente, vamos dizer, nessa semana, enquanto pensava no que trazer para os irmãos, no que compartilhar com os irmãos, eu lutava comigo mesmo. Porque eu queria buscar a Deus, eu queria orar, eu queria separar um tempo. Não, eu preciso preparar minha mensagem, eu preciso estudar, eu preciso... E toda vez que eu sentava, ia ler a palavra, eu ia me concentrar com Deus, parece que meu pensamento ia para um outro local. Era alguém me ligando, ou era algum serviço atrasado, ou era alguma exigência que eu tinha que cumprir e resolver. A verdade é que, às vezes, a gente tem um esforço, a gente quer se esforçar, ou a gente até se esforça. Somos cristãos, acreditamos, né, que Deus ele tem a solução para as nossas vidas, para tudo que nós passamos, mas parece que às vezes não funciona direito. Parece que às vezes a gente, mesmo sendo cristão, amando a Cristo, parece que os problemas que nos envolvem tiram totalmente a nossa atenção. A gente não consegue se concentrar em Cristo. Há mais ou menos 3 ou 4 semanas nós tivemos um culto no lar, na casa do nosso irmão Fábio, e nós falamos do estresse, do dia a dia, dos nossos trabalhos, né, o quanto isso nos consome e quanto tempo a gente separava para Deus. E eu fiz a pergunta, e eu faço a pergunta novamente. Do sábado passado, que nós tivemos um culto maravilhoso aqui, até este sábado, quantas vezes você separou um tempo mesmo, para Deus? Quantas vezes você pegou na Bíblia? Não levanta a mão, gente, nem fica... Quantas vezes você pegou a Bíblia e falou, não, eu vou ler uma passagem, eu vou estudar um pouco, e vou fazer a minha devocional? Quantas vezes você parou e falou, não, eu não vou só fazer aquela oração antes de dormir? Se fizermos, né, eu vou realmente parar, nem que seja 10, 5, 15 minutos, tudo o que eu estou fazendo, e eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, ou vou pedir a Deus tudo aquilo que eu realmente preciso pedir. E quando a gente analisa, a gente vê que é bem pouco. Essa é a verdade. O tempo que nós separamos para Deus é isso aqui, comparado ao tempo que nós separamos para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos lazeres, para as nossas atividades físicas e tudo mais. A gente praticamente coloca tudo à frente. E somos cristãos, e acreditamos em Deus. Mas parece que a gente se deixa, ou deixamos nos ser envolvidos por essa quantidade de tarefas que nós temos. E eu, folheando e buscando a palavra, eu encontrei um texto que é bem conhecido dos irmãos. Está em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo do 38 ao diante. A gente fica tão atarefado e a gente acaba vivendo isso com uma normalidade. A gente acha que essa é, ou isso é o que Deus tem para as nossas vidas. Mas a verdade é óbvio que Deus não quer que sejamos escravos dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres. Ele não quer que sejamos escravos, até porque às vezes a gente pede por bênçãos. E eu não sei se alguém já viveu essa... Eu acredito que sim. A gente pede por bênçãos, a bênção vem e essa bênção parece que se transforma em uma maldição. Tem gente que pede trabalho, quando o trabalho vem, não aguenta mais trabalho.
mas também não pode mais largar. E assim com outras coisas também, né? Deus ele não espera que larguemos tudo, deixemos de fazer todas as nossas atividades para ficarmos como monges, simplesmente meditando. Não, Ele quer que a gente continue com a nossa vida normal. Ele quer que a gente continue com os nossos afazeres, mas que a gente saiba separar o nosso tempo. E essa semana eu tenho tentado aprender mais como separar o meu tempo e como valorizar esse tempo que eu tenho. E aí, eu gostaria de ler com os irmãos, então, Lucas 10, a partir do versículo 38 até o 42. Bem conhecida essa história. Diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, um vilarejo, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E ela, aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Diz-lhe que me ajude, fala para ela me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas, porém, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Quem conhece já ouviu essa história, levanta a mão só para eu saber para quem. Essa é uma história bem conhecida do Evangelho, dentro dos Evangelhos, que é a história de Marta e Maria. Para que a gente entenda um pouquinho mais esse contexto, Marta, Maria eram irmãs, tinha mais um irmão chamado Lázaro, né? E Jesus, nós falamos no domingo retrasado, no sábado retrasado, que ele tinha ali os seus 12 discípulos e aqueles que ele era mais achegado, e dentro daqueles mais queridos, ele tinha João. E essa família de Marta, Maria, Lázaro, que neste caso não é mencionado, mas que também faz parte dessa família, era uma família muito querida de Jesus. Uma família, provavelmente, os melhores amigos de Jesus, fora ali do grupo dos 12 que viajava com Jesus e tudo mais. Então, Jesus ele tinha uma intimidade. Nós falamos também sobre intimidade com Cristo. E ele ia viajando para chegar numa outra cidade com seus ensinamentos e tudo mais, e foi hospedado por Marta. Marta, a palavra diz aqui que ela convidou Jesus e seus discípulos, talvez mais pessoas que estivessem ali com ele, para que passasse aquele dia, estivesse ali com Jesus. Marta amava a Jesus, assim como Maria amava Jesus. Marta, a que convidou Jesus, recebeu todos os discípulos e Jesus também, e preocupada talvez com o que eles iriam comer, ou onde é que eles ficariam, ou se eles decidissem passar a noite, onde eles dormiriam, ela foi arrumar tudo. Provavelmente, eu fico pensando, foi fazer comida, foi fazer um café, foi preparar a mesa. Quantas Martas tem aqui desse estilo, que sabe que vai ter uma visita, e aí essa casa não está daquele jeito, ou às vezes não está daquele jeito mesmo, sabe? Porque tá aquela bagunça, e aí aos 45 segundos sai correndo e junta e faz, e as visitas chegam, e você ainda está ali ajeitando a cama, preparando. Não precisa levantar a mão, mas a gente sempre tem, né, uma Marta. E essa Marta não é simplesmente essa característica. Eu não estou querendo simplesmente falar às mulheres, mas também aos homens, né? Também aos homens. Mas a Marta era assim. Nós temos outros exemplos no Evangelho, quando fala de Marta e Maria. Mas Marta tinha esse estilo de fazer as coisas. Ela era busy, ela não ficava parada. Então, Jesus, pode vir. Talvez ela nem estivesse tão preparada, mas ela fez acontecer. E saía fazendo as coisas, e provavelmente um bolo de fubá com um café, e
estava lá, preparando tudo para Jesus. Só que não estava dando tempo, eu acho. Porque ela não ficou muito contente. Porque ela chegou para Jesus e falou: Jesus, dá uma chamada aí na Maria. Eu estou aqui correndo de um lado para o outro. A Maria está no seu pé, ouvindo o que o Senhor está falando para os discípulos. Então, de um lado, antes de a gente seguir em frente, é um texto curto, né? De um lado nós temos Maria, sentada ali aos pés de Jesus. E isso quer dizer muita coisa. Se nós olharmos ali e estudarmos um pouquinho sobre a história, as mulheres naquela época não eram bem vistas ali no meio do grupo. Se você chegasse ali, mulher, e já saísse falando, ou quisesse sentar no meio de homem, perguntando, querendo ouvir o que aqueles homens estavam conversando, você ia ser repreendida. Porque a mulher não tinha muita vez até Jesus chegar. Então vocês mulheres, louvem ao Senhor Jesus, porque Ele liberou vocês de muita coisa que as mulheres eram proibidas ali naquela época. Mas ela então estava sentada aos pés de Jesus. Já demonstra uma intimidade. Porque nem todos os discípulos, ou aqueles que estavam ali diariamente com Ele, sentavam aos seus pés, mas Maria estava sentada ali, aos pés de Jesus, só ouvindo. E Marta na correria. Aí eu já fico imaginando, Marta dando aquela olhada assim para Maria, não vai levantar, né? E aqui, indo para lá, pra cá, e a Maria ali sentada, e Marta já... Aí Marta não aguentou. Então eu quero que vocês tenham uma imagem de, vamos chamar de dois mundos. O mundo de Marta e o mundo de Maria. Quem está no mundo de Marta aí, levanta a mão. Agora pode levantar. O resto está todo no mundo de Maria? Aí nós estamos bem, hein? Nós estamos bem, assim que eu gosto. Mas eu vou falar para vocês. Eu estou nesse mundo de Marta, querendo estar no mundo de Maria, viu? Porque, como eu falei, esse mundo de Marta, vamos usar dessa forma, é o mundo da correria, o mundo da pressa, dos afazeres. E hoje em dia, mais e mais, nós vemos isso claramente na sociedade. Não temos tempo para quase nada. Eu ligo para os irmãos, ou alguns irmãos me ligam, eu converso, como é que tá? Naquela correria. Como é que tá hoje? Vixe, não parei para nada. Eu fico só imaginando, né? E juntando tudo para trazer a mensagem, né? Mas a verdade é que a gente vive num mundo da correria. Temos muitas coisas a fazer. Temos trabalhos, temos responsabilidade com a família. Parece que o dia... Eu estava fazendo uma continha básica, eu parei de calcular. Tá? Até aqui os números. Quantas horas a gente tem na semana, quantas horas eu trabalho, quantas horas eu durmo, quantas horas eu estudo, mesmo que os meus estudos sejam voltados ao ministério. Às vezes estudar não quer dizer ter um momento especial com Deus, né? Às vezes você está estudando ali e, quando eu digo estudar, no meu caso, também na escola, né? Então, não necessariamente quer dizer que eu estou tendo ali um relacionamento direto com Deus. Estou aprendendo da palavra e tudo mais, mas não estou ali me comunicando com o Senhor, orando, querendo ouvir a voz de Deus. E eu fui somando, parei, eu ia ficar no negativo, para ver o tempo que eu tinha mesmo e tenho dedicado somente ao Senhor. E esse é o mundo de Marta. Um mundo onde a gente corre o tempo todo. E a mãe sai de manhã correndo já para levar a criança na escola. Aí volta, já vai direto para o trabalho. Aí ele trabalha e volta. O marido às vezes não chegou. Aí corre direto para a cozinha.
e vai preparar. Aí as crianças já estão no pé, e aí ela vai e cuida das crianças, e aí dá banho, e aí põe para dormir, aí vai fazer as coisas de casa. Aí o marido fala, quanto é que está devendo mesmo naquela conta, aí não sei o quê, porque geralmente as mulheres têm os números mais ali fresh na cabeça, pelo menos assim lá em casa. Quanto que a gente está devendo, quanto que a gente está ganhando, o que a gente está gastando, e aí depois você vai ver 11h30 da noite. Ou para os meus amigos que trabalham em shifts rodados aí de madrugada, vai ver, já é hora já de dormir, porque você conta. Só tenho mais 4 horas para dormir. Ali me conta. Eu conto também. Agora não conto mais porque está mais light. Mas já foi assim, tinha que dormir. Daqui 4 horas eu estou de pé. E esse é o mundo de Marta. O mundo onde nós reconhecemos a necessidade de ter a Cristo. Nós até convidamos a Cristo para estar conosco na nossa casa, no nosso lar, como Marta convidou. Aqui a gente lê no primeiro versículo que diz assim, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Né? E isso recebeu. Ela que foi atrás e ela que provavelmente falou, não, pode usar e pode ficar na minha casa. Este mundo de Marta que nós vivemos muitas vezes, nós temos o Senhor nas nossas vidas, somos cristãos, mas assim como Marta, focamos ou damos um foco errado no nosso tempo. Priorizamos outras coisas. Marta amava a Cristo, e nós vemos nos evangelhos outros relatos de um amor genuíno que ela tinha por Cristo. Assim como, poderia dizer, todos nós aqui amamos a Cristo, sabemos que Ele é o nosso Salvador, já convidamos o Senhor Jesus para ser o Senhor das nossas vidas, já convidamos o Senhor para ser o Senhor dos nossos lares, mas às vezes, a verdade é que Jesus está ali sentado no sofá, na sua casa, e você está no quarto, correndo no banheiro, na lavanderia, na máquina de lavar, e no computador, no Facebook, seja lá qual for a sua ocupação. Mas a verdade é que Cristo, e nós convidamos Ele nos nossos lares, Ele está na nossa casa, mas a gente está correndo de um lado para o outro, sem prestar atenção no Senhor. E tem um problema sério com isso, porque normalmente esses que são do mundo de Marta, vamos dizer assim, e por mais que nós temos hoje em dia viver no mundo de Maria, quase todos nós temos um pezinho ali no mundo de Marta. Muita correria, e os afazeres são muitos, e como eu dizia, tem um problema sério com estar ou viver neste mundo de Marta. É que parece que a gente nunca está satisfeito. Quanto mais a gente corre, mais pista para correr tem. Quanto mais a gente faz, parece que mais coisas aparecem. E você tem uma lista, como eu dizia, durante essa semana eu tinha tantas coisas para fazer, e eu corria para cá, e eu pensava naquilo, e eu fazia aquilo outro, e na verdade poucas coisas eu resolvi. Porque Jesus às vezes está sentado ali, pronto para te ajudar, mas você, de tanto que você corre de um lado para o outro, se preocupa com tantas coisas, você nem mesmo quis ouvir o que Jesus tem para dizer. Nem mesmo quis ouvir a ajuda que Jesus tinha com relação a esse problema. É como nós já falamos uma vez numa reunião de oração, todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por dificuldades. E às vezes vamos usar uma questão de doença. Às vezes estamos com alguma enfermidade simples. E a gente faz de tudo. Vai na internet e vê quais são os sintomas. Estou tendo isso aqui. Quais são os remédios? Não, esse remédio não funcionou. Procura outro. Não funcionou. Liga para a irmã. Não funcionou. Liga para o vizinho. Que você já teve essa
dor aqui? Já. O que você tomou? Chá de... E aí vem aquela erva que você nunca ouviu na vida e você vai buscar na internet, sabe aquele negócio de pedra com alguma coisa diferente, né? E aí você faz e não resolve. Você fala, tem que ir no médico. Aí você vai para o médico, e o médico pede uma série de exames e às vezes a gente nem chega numa conclusão. E aí quando não tem mais alternativa, Deus, me ajuda, tira de mim essa dor. A gente já fez, tá eu aqui, Jesus aqui, ó, pronto para me ajudar. Eu vou e ando, e vou, e dou uma volta, e chego a Jesus novamente, pedindo ajuda a Ele. Quando Ele já estava ali, logo de cara. É lógico que hoje em dia, e Deus nos abençoa com inteligência, com sabedoria, e nós temos médicos, e nós podemos e usamos remédios, temos os hospitais, e temos exames sofisticados, mas nós somos cristãos, e nós temos o Senhor sentado ali no nosso sofá, e a gente deixa tudo, ou a gente faz tudo primeiramente, para depois recorrer a Cristo. Isso porque vivemos nesse mundo de correria, respostas rápidas, e a gente tem que pensar rápido. No trabalho a gente tem que ser esperto, as pessoas querem trapacear, as pessoas querem te enganar, então a gente está sempre ali desconfiado, alerta, querendo fazer as coisas e não, ou perdemos a confiança total em Cristo. E este é o quadro aqui que nós temos. Marta no seu mundo, correndo provavelmente no contexto que eles estavam ali, fazendo algo para que eles se alimentassem, ou para que eles se sentissem bem. E como ela vai aqui em frente no versículo 40, né? Assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, ela perguntou: Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã não esteja fazendo nada, não esteja me ajudando com o serviço? Fala para ela me ajudar. Essa é outra característica daqueles que vivem no mundo de Marta. Não conseguem fazer as coisas que querem fazer, a correria, e acabam apontando o dedo para alguém. É porque o fulano não está me ajudando, ou é porque meu marido não me ajuda pelas louças, ou é porque a minha esposa só fica naquele Facebook, ou é porque não sei o que é isso. E a gente começa a apontar, e a gente quer correr, e a gente quer ir para um lado de um, sabe? E acaba não conseguindo resolver nada. E a gente acaba culpando outras pessoas. Essa é uma característica daqueles que têm uma agenda lotada, cheia de afazeres. Fala, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E começa a coçar, eu tenho que fazer isso, e aí não faz nada. E aquilo que você não consegue fazer, vamos culpar alguém. Maria está sentada ali sem fazer nada. Tem cabimento um negócio desse? E essa é a nossa natureza, parece. Quando a gente consegue fazer, se Marta tivesse feito tudo rapidão, tivesse preparado tudo bem rápido, chegasse com bolinho, pãozinho de queijo, coxinha, risoles, suco de maracujá, tá aqui, mestre, sentasse, ela ia falar: consegui. Ó, fiz tudo, tá todo mundo comendo, eu comi, eu fiz, cozinhei, e aí eu já estou aqui, ó, ouvindo o mestre. Mas a gente faz isso, né? Tem aquela lista de coisas, fiz tudo, consegui. Mas quando não consegue, ó a Maria ali sentada, ela não ajudou, ela não quis fazer nada, ficou só sentada. Então, de um lado, nós temos esse mundo de Marta, e do outro lado, nós temos o mundo de Maria. Será que é assim? Não quer dizer que vocês aqui estão no de Marta e vocês no de Maria, mas temos o de Marta e temos o de Maria. Mas eu quero deixar claro agora com relação ao mundo de Maria, porque eu sei que alguns de nós, ou às vezes a gente pensa, não, eu acho que eu sou tranquilo, eu não tenho essa correria toda, eu não faço muita coisa, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver não trabalhar, porque com certeza Maria deveria ser a mais nova ali, e
essa era a cultura, essa era a tradição, esse era o dia a dia das mulheres daquela época. Todas elas, desde muito nova, todas trabalhavam, todas cuidavam dos irmãos mais novos, dos sobrinhos, porque naquela época eles gostavam mesmo de ter filho. E tinha um monte, né? Tinha um monte. Tem gente que gosta ainda bastante de ter filho aqui, mas continuar ali. Então as mulheres, elas tomavam conta. As crianças, elas tomavam conta da casa, elas cozinhavam, elas lavavam, e com certeza Maria tinha todos esses afazeres. Ela tinha tudo aquilo para fazer. Mas neste momento, e aqui a gente enxerga que ela soube separar o tempo dela. Existe um momento da correria. Existe um momento em que nós vamos ter que fazer muitas coisas, nos dividir, virar 2, 3, 4, buscar a criança, voltar a trabalhar, ajudar o marido a fazer isso, fazer aquilo. O marido vai ter que trabalhar shift dobrado, vai ter que fazer muita coisa. Vai ter momentos, e esses momentos não vão acabar. Mas como Maria, nós precisamos entender e saber como utilizar o nosso tempo. Nós falamos semana retrasada de intimidade com o Senhor. Nós falamos usamos a vida de João, o discípulo, e nós falamos que Jesus tinha os seus 12, tinha ali os seus 3, Pedro, Tiago, João sempre com ele, né? E tinha um querido, um pouquinho ali, era o queridinho de Jesus, João. Nós vimos que João, ele encostou a sua cabeça no ombro de Jesus, num momento de aflição. Nós vimos que João não tinha medo de perguntar as coisas. Deu várias pisadas na bola ali, falou um monte de coisa errada, mas não tinha medo por causa da intimidade que ele tinha. João era tão íntimo que lembra que nós falamos que no momento em que Jesus anunciou, ou disse na última ceia para os seus discípulos que alguém ali ia traí-lo, Pedro, que era provavelmente um dos líderes desses 12, chegou e falou: João, pergunta para ele quem que é. Porque ele sabia que João era o íntimo de Jesus. E que provavelmente a resposta viria se João perguntasse. E essa intimidade, ela só vem com um tempo de relacionamento. Quando nós separamos tempo com Deus. A intimidade, ela só vem quando nós buscamos verdadeiramente. Nós já convidamos Cristo para ser o Senhor das nossas vidas. Nós já aceitamos Cristo como Senhor dos nossos lares. Mas este mundo de Marta nos deixa tão atarefados que o tempo para Cristo tem cada vez mais ficado menor. Pare e pense quantos minutos vou pegar leve, quantos minutos essa semana você dedicou ao Senhor? Minutos. Você dedicou horas, glórias a Deus, você continue assim. Mas essa é a tendência dessa nova geração de cristãos. Aceitar, louvar, vir à igreja. Mas a partir do momento que saímos por aquela porta, dá para contar os minutos que nós separamos para louvar, para buscar a Deus. E como cristãos, isto é vergonhoso. Porque quando nós olhamos ou observamos outras religiões, o cristianismo é a maior religião no planeta. Em segundo lugar, nós temos o islamismo. O Islã. Porém, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, não é o cristianismo. Daqui a pouco,
se o cristianismo esfriar, o número de seguidores do Islã vai estar chegando ao número de cristãos. E quando a gente observa, por exemplo, a vida de cada um desses, não estou achando a palavra, dos que são Islã, que eles são os islâmicos, os muçulmanos, isso. Os muçulmanos, quando nós observamos a vida deles, nós sabemos que eles não conhecem a Cristo. Nós sabemos de tantas coisas que eles fazem e, infelizmente, aos nossos olhos, o que a gente mais vê mesmo são os ataques terroristas e coisas desse tipo, né? Mas eles não conhecem a verdade que nós conhecemos. E se você parar, praticamente qualquer um que se diz muçulmano mesmo, praticante da religião, pergunta para ele quantas vezes ele ora. E ele para tudo para orar. Ele para tudo para orar. Não importa se ele está trabalhando. Se ele for mesmo praticante, como nós somos cristãos verdadeiros, o muçulmano ele para tudo. E eu já presenciei, e aqui nós temos muitos dessa religião. Eu acredito que muitos já viram aqui também. Já fiz muito serviço em Auckland, fazia serviço de manutenção, chegando nas casas, e às vezes eu estou ali arrumando uma lâmpada. Aí geralmente eles têm um quartinho virado para a Meca, né, um tapete, tudo, e ali eles param, e ali eles gastam o tempo deles com aquilo que eles acreditam. E assim com outras religiões e seitas. Nós cristãos, depois que saímos aqui da igreja, como eu falei, dá para contar os minutos que nós separamos para Cristo. Não basta simplesmente aceitarmos a Cristo, convidarmos Cristo para ser o nosso Senhor, assim como Marta convidou, para que Cristo viesse, estivesse com ela e com a sua família ali na casa dela. Nós precisamos, como Maria, separar um tempo para Cristo. Amém. Como Maria, nós precisamos querer ouvir o que Cristo tem para as nossas vidas. Amém. Nós precisamos sentar aos pés de Cristo, porque nós sempre falamos que Jesus, o Senhor não nos chama mais de servos, mas de amigo. Você tem livre acesso ao Senhor. É hora de sentarmos aos pés de Cristo e buscarmos verdadeiramente. Não quer dizer que você vai largar o seu trabalho, você vai deixar de fazer menos horas, ou você vai... Não quer dizer nada disso. Porque o plano de Deus, inicialmente, quando nós lemos ali em Gênesis, no capítulo 1, 2, depois um pedaço do capítulo 3, nós vemos que Deus, ele formou o homem e a mulher, e existia trabalho. A gente fala, às vezes a gente pensa que o Jardim do Éden era um lugar perfeito, e era, mas um lugar perfeito que não, para que ninguém pudesse tocar. Não, é perfeito do jeito que está. Mas a verdade, não. O homem foi posto lá, quando nós lemos lá no capítulo 3, o homem foi posto ali para que ele dominasse a terra, dominasse os animais, mas para que ele cultivasse a terra. Tinha trabalho. Já tinha trabalho. O homem, desde o início, já tinha o seu serviço. Nós precisávamos trabalhar. Porém, a ordem era contrária. O homem e a mulher andavam ali em plena comunhão com Deus. Eles tinham acesso direto, então eles louvavam, eles buscavam, eles adoravam a Deus e louvavam a Deus enquanto trabalhavam. Hoje em dia, isso veio depois da queda do homem e o pecado que entrou na humanidade. Hoje nós trabalhamos, e aí quando sobra um tempinho, e se sobra, a gente louva, adora e busca o Senhor.
Quando na verdade nós deveríamos levantar pela manhã, buscar o Senhor, louvar o Senhor, ter um relacionamento com Cristo. E aí, enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai louvando, a gente vai rindo, a gente vai agradecendo ao Senhor. Eu garanto que se você parar todos os dias, no início do seu dia, separar um tempo razoável para o Senhor, para que você possa louvá-lo, agradecê-lo pelo dia. Não aquela oração rápida no volante, porque não deu tempo, saiu muito rápido, então já vou orando enquanto eu dirijo, né? Já ganha tempo. Não existe isso com Deus. Eu garanto que se pararmos para meditar na palavra todos os dias, começarmos a buscar ao Senhor todas as manhãs, que durante o dia, algum verso, alguma canção, alguma palavra, ou até um momento, não, vou parar, nem que eu tenho que ir no banheiro, e agradeça a Deus. Se nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito, ajudar-nos já pelas dificuldades que apareceram durante a manhã, talvez. Se ao chegarmos em casa, separarmos um tempo com a nossa família, buscarmos a Deus, eu tenho certeza que você vai ver bênçãos e bênçãos sobre a sua vida. Porque Cristo honra aqueles que buscam. Nós aprendemos que em Mateus que nós precisamos buscar primeiramente o quê? O reino de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos, a partir do momento em que a gente busca a Deus em primeiro lugar, tudo nos será acrescentado. Nós precisamos viver sim no mundo de Maria. Talvez, para colocarmos em uma expressão geral, eu ouvi isso, talvez deveríamos ter o coração de Maria com as mãos de Marta. Alguém que busca sem cessar a presença de Cristo, mas que continua o seu trabalho, continua lutando, continua fazendo as coisas, mas que busca a Cristo sem cessar. E Jesus ele dá uma resposta no versículo 41, e ele fala assim: Marta, Marta, você está tão preocupada, inquieta, com muitas e com tantas coisas. E essa é a característica que nós temos quando vivemos no mundo de Marta. A gente vive preocupado. Tem sempre alguma coisa tirando a nossa atenção. Sempre alguma coisa tirando a nossa concentração. Quando nós estamos ali no mundo de Marta, parece que a gente está sempre inquieto. Tem sempre alguma coisa nos preocupando. E Jesus, ele fala para Marta, fala para nós: você está tão preocupado, tão inquieto, tão ansioso pelas coisas que ainda virão, quando na verdade ele diz: apenas uma coisa é necessária. E nós sabemos que essa única coisa necessária é a própria vida de Cristo nas nossas vidas. É a única coisa que nós precisamos. Deus é bondoso, Ele nos dá famílias maravilhosas, esposos, esposas maravilhosos, filhos que nos trazem alegria, uma alegria imensa. Deus, Ele nos abençoa com trabalhos bons, com bens materiais. Quando na verdade, nós não somos merecedores de nada disso. Não somos merecedores de nada. Mas Ele é bondoso, Ele sabe que a gente não aguenta e quer sempre uma coisinha a mais. E Deus nos abençoa. Mas Ele diz aqui que apenas uma coisa é necessária.
Cristo. E isso, ele diz aqui, e Maria escolheu essa boa parte. Maria escolheu estar com Cristo. Maria escolheu ouvir a voz de Cristo. Ela sabia que tinha coisas a fazer, mas Jesus estava na casa dela. Jesus estava na casa dela. Jesus estava ali sentado na sua casa. Não é hora de fazer um bolo. Não é hora de pensarmos em outra coisa, senão em Jesus. Esse era o pensamento. E isso foi o que Jesus passou para Marta. Maria escolheu a boa parte. E essa boa parte não lhe será tirada. É assim que ele encerra. E em 1 João, eu gostaria que os irmãos abrissem. Quando Jesus diz que ela escolheu a boa parte, essa parte não lhe seria tirada, não será tirada dela, João nos explica um pouquinho sobre isso. 1 João, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 16 e 17. 2, versículo 16 e 17, diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós escolhemos a Deus em primeiro lugar, Ele nos escolhe, Ele nos aceita, Ele nos recebe e Ele nos garante uma vida eterna. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos afazeres aqui, nós esquecemos que todos nós vamos morrer. Todos nós em alguns anos, não sei, a gente não sabe quando. Alguns cedo, outros vivem muitos anos, mas a verdade é que todos nós temos um fim nessa terra aqui. E toda essa correria não vai ser levada, e a maioria dessa correria nossa no dia a dia não vai valer de nada. Não vai valer de nada. Não morremos e tudo desaparece. Vamos prestar contas daquilo que nós fizemos, daquilo que nós falamos, como levamos a nossa vida. E nós cristãos vamos prestar conta da nossa vida de cristão. Se realmente nós éramos ou fomos verdadeiros cristãos. Que possamos ter um coração de Maria, com esse desejo de buscar a Cristo, de ouvir a palavra, de querer ser íntimo, sentar aos pés de Jesus. Essa intimidade vai ainda além na história de Maria, mas nós poderemos falar numa outra ocasião. Mas que possamos buscar essa intimidade que Maria tinha. Que possamos pedir forças a Deus para que tenhamos a disposição de Marta. Continuar correndo com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres, tomando conta das nossas famílias, ajudando os nossos amigos, trabalhando na igreja, servindo de bênção para outras pessoas. Mas que tenhamos sempre o foco que um tempo para Cristo é necessário. Nós precisamos separar. Amém? Vamos nos pôr de pé. Eu quero orar com os irmãos.
E a verdade é que todos nós temos muitos desejos. Todos nós temos sonhos, planos, muitos afazeres. E a verdade é que muitos desses afazeres, esses sonhos que hoje nós estamos trabalhando para alcançar, não vão terminar. Nós precisamos e necessitamos dessas questões diárias. Porém, que possamos ter noção, que possamos ter a ciência de que Cristo espera de nós como cristãos tempo separado para Ele. Mas verdadeiramente, se você pensou durante essa semana, nesses minutos que nós tivemos aqui, quanto tempo você separou para buscar a Cristo? Se você ficou surpreso com os minutos ou com as poucas horas de uma semana com muitas horas, 7 dias, faça um voto com Cristo nessa noite, de que você vai buscá-lo de forma diferente, que você vai buscar uma intimidade que você nunca buscou, que pela manhã você vai agradecer pelo seu dia, pela sua semana, você vai agradecer pelo seu serviço, você vai agradecer por estar neste país que é tão maravilhoso. Que durante o dia não venhamos a nos esquecer de Cristo e que possamos continuar na sua presença. Isso não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Você pode trabalhar, mas com um pensamento puro, pensamento de agradecimento, de louvor a Cristo. Faça um voto que você vai voltar para o seu lar no fim do dia e você vai sim gastar um tempo com seus filhos, com a sua família, com as suas coisas que talvez você ainda precise resolver, mas que você vai separar um tempo para Cristo. Você vai buscá-lo na sua palavra, você vai ouvir algo diferente, você vai orar. E eu sei que vão existir momentos em que nós não temos forças, fisicamente falando, mentalmente. E nessa hora você pode simplesmente se ajoelhar e pedir para que Deus fale ao teu coração. Para que o Espírito Santo, que é o Consolador, traga o consolo. Não necessariamente precisamos estar falando a todo momento. Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele fala conosco através da palavra, através dos pastores, através da sua palavra escrita, através das músicas. Mas Deus, Ele fala ao seu coração quando você, como a palavra diz, em segredo, no seu quarto, busca Ele. Faça um voto com Deus de que você vai buscá-lo de forma mais intensa, que você vai buscá-lo de forma verdadeira, sem interesses, porque às vezes nós só buscamos a Cristo por interesse, só oramos quando precisamos, só fazemos um jejum quando estamos já perdidos e não sabemos mais o que fazer. Que possamos buscar a Cristo de forma especial, a começar por hoje. Que já coloquemos isso em prática nessa semana. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Deus, grandioso como cantamos e misericordioso, ó Pai. Somos cristãos, ó Deus, aceitamos o Teu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador, o convidamos, ó Deus, para tê-lo conosco nos nossos lares, porém
corremos de um lado para o outro, deixamos Cristo sentado, esperando por nós. E as únicas vezes que chegamos a Ti é para pedir. As únicas vezes que oramos é para clamar por um milagre. Esquecemos, ó Deus, de louvá-lo, porque o Senhor é o Deus Criador, doador da vida, um Deus misericordioso. Pai, ensina-nos a sermos verdadeiros cristãos. Ensina-nos a buscá-lo, ó Pai, porque nem nisso sabemos. A Tua palavra diz que nós não sabemos nem orar. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós. Ó Pai querido, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. E fazemos um voto. Como a Tua palavra diz, não estamos aqui para fazer votos de tolos, mas fazemos um voto de que a começar hoje, a começar essa semana, possamos dedicar-nos mais a Ti, Senhor. Que possamos buscar mais a Ti, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito nas nossas vidas, ó Deus. Que possamos ser cheios, ó Deus, do Teu Santo Espírito. Que as pessoas possam olhar para a gente, e não importa o quão tímido nós formos, elas possam enxergar a Ti, Senhor. Não importa se usamos ou não muitas palavras, que através das nossas atitudes e postura, as pessoas possam enxergar a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, pois somos tão pecadores. E já cometeremos pecados ao sair daqui, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa a vida dos Teus filhos, ó Pai. Nós pedimos sim para que o Senhor possa nos ensinar a nos aproximar de Ti, ó Deus, porque nem isso às vezes sabemos, ó Pai. Mas eu lhe peço também, ó Deus, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, para que o Senhor possa honrar, ó Deus, o voto dos Teus filhos que estão Te buscando em verdade, ó Pai. Em espírito estão adorando a Ti, Senhor. E peço para que o Senhor possa realizar o sonho dos Teus filhos. Que o Senhor possa trazer a bênção, ó Deus, na vida dessas famílias que aqui estão representadas. Que o Senhor possa realizar os sonhos dos Teus filhos, ó Deus. E que essa busca sem cessar pela Tua presença possa nos trazer uma satisfação sem medida também, Deus. Mas satisfação que vem de Ti, Senhor. Obrigado por Tua Deus. Obrigado por este momento. Obrigado pelo exemplo que Marta e Maria nos dão. Que possamos ter esse coração de Maria, voltados à Tua obra, voltados a Ti, Senhor. E que possamos ter a força de Marta, de trabalhar, ó Deus. E sabemos que essa força vem de Ti, Senhor. Abençoa os Teus filhos, abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa-nos como família em Cristo, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Agradecidos no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é merecedor de todo o louvor, de toda a glória. Amém?